Saudações, meus guerreiros e minhas guerreiras. E aí, como é que vocês estão nesse mais um dia maravilhoso, né? Para a gente fazer uma análise aí, né? É uma análise, não é qualquer análise, né? É uma análise que é um clássico. Esse é um que você pode chamar assim de clássico, mas um clássico assim ferrinho, que é um clássico que mudou o Japão, assim, né? Mudou o Japão assim, no sentido que influenciou muito o Japão e até hoje influencia. Então, já vai deixando aí o seu like, confere as informações desse anime na descrição, porque esse anime aqui foi um clássico de verdade. Muitos não conhecem esse anime, ele fez um sucesso ferrado no Japão. Então, preparem seus punhos, porque eu sou o Nash, você está no Nash Academy. Omae wa mo Shindeiru, sacou? Esse que é o bagulho, esse que é o bagulho. É... 嫌がる奴の命をかけるから面白いのだが人の命をもてあそぶより自分の命を心配したらどうだ。 A Terra foi devastada completamente por uma guerra nuclear. A falta de água e comida é algo inevitável e bem tenebroso. Dinheiro já não vale tanto assim quando a sobrevivência é algo bem mais importante. Essa sobrevivência se torna a do mais forte porque os fracos são oprimidos e o mal prevalece entre todos. E aí que começamos com Shin, que raptou Yuria, a esposa de Kenshiro. Um homem que é o herdeiro de uma arte marcial de mais de 2000 anos, o Hokuto no Ken. Do japonês, Punho da Estrela do Norte. Kenshiro vai à procura de Yuria, e assim começa a sua longa jornada, cheio de lutas, desafios e combates contra o mal. Sim, esse é o enredo de Hokuto no Ken. Basicamente, é o amor entre duas pessoas que é como se fosse Mario, gente. Mario. Tava lá o Mario com a princesinha numa boa, de boa, lá. Só que vem o malvadinho e faz o quê? Rapita a princesa. Aí, na hora que ele rapita a princesa, o que o cara faz? O cara vai em busca da sua amada. Então, é basicamente isso, só que é num cenário mais assim apocalíptico, porque a Terra foi devastada por uma guerra nuclear. Não é qualquer coisa. É uma situação bem cabulosa, apocalíptica. Tá todo mundo na sarjeta, para não falar outras coisas, né? O enredo não é ruim, apesar que ele é um pouquinho repetitivo, porque sempre tem esse negócio que alguém do mal vai fazer alguma coisa, e o Kenshiro tá no meio dessa treta toda e começa a bater nos caras do mal, né? Até chegar no objetivo dele, que é a Yuria, que é a sua amada. Mas fora isso, o enredo vai se desenvolvendo de uma forma bem interessante. Ainda mais esse cenário apocalíptico é muito bom, assim, pra ambientação do anime, pro contexto do anime, porque se não tivesse esse cenário apocalíptico, aí o anime ia dar uma caidinha no enredo, viu? Kenshiro, ele é o protagonista fodão do anime, conhecido como o Salvador do Século, legítimo sucessor do estilo Hokuto Shinken. Ele é bem sério, sua dublagem é muito boa, caramba, uma voz bem forte e determinada que combina muito com esse personagem, e eu, assim, particularmente falando, gosto muito do caráter desse personagem. Mas vamos aproveitar aqui, porque eu já falei os personagens, porque vai entrar mais personagens sim, só que vamos colocar aqui um adendo. É um assunto que me incomoda, assim, não é que incomoda, porque você tem que levar em consideração a época, que é mulheres. Sim, mulheres. O mangá do anime, ele foi feito na década de 80. Logo, muitos pensamentos daquela época são enraizados no anime e no mangá. O que me incomoda é o que acontece muito no anime, que é igualzinho o enredo do Mario, que nem eu falei pra vocês lá no início. A garotinha, a mulherzinha é raptada e o guerreiro, poderoso, picão e tudo que você pensar tem que ir lá e salvar ela. O que mais? Claro que isso é um pensamento da época, em que a mulher não pode lutar, que a mulher é fraca, que a mulher não consegue se defender. Porém, existe uma personagem no anime, uma mulher guerreira, a única também que faz a honra das mulheres do anime, porque a maioria das mulheres do anime são vistas como fracas e que não conseguem se defender. Isso incomoda porque toda hora uma mulher é raptada, como se ela não pudesse lutar. Mas ela muda isso, essa personagem, essa guerreira, o que é muito bom e interessante. Eles conseguiram colocar numa época em que a mulher era vista como assim,
fraca, como não conseguia se defender e sempre ela precisava de um homem pra defendê-la. Mas tem uma personagem muito interessante, ela vai aparecer durante o anime, que ela consegue se defender, ela é poderosa, e ela consegue lutar porque ela quer, e ela mesma consegue proteger até as pessoas que estão perto dela. Então isso é muito interessante. E outra, mais pro final, eu vou falar sobre o corpo dos personagens, que aí eu vou dar uma comentadinha aí depois. Bom, as OSTs têm uma pegada bem antiga, afinal o anime ele é bem antigo, né? Eu não consigo colocar... Tá bom, né, cabelo? Na minha boca não, na minha boca não. Eu não consigo colocar em palavras, assim... Quais são essas características de uma OST antiga, mas elas existem. Eu penso que é o jeito que é feitas as músicas, né? Elas são feitas de um jeito diferente, o jeito da batida, a pegada delas, mas a maioria das OSTs são de suspense e de ação. Afinal, tem muito suspense e muita ação também no anime, então elas ajudam aí na atmosfera. Então, ouçam a OST Aria. NANI?! O final do anime ele não é ruim, porque ele deixa aí, né, revelações interessantes para o final. Né, que aí você tem que ver pra sacar as revelações. A única coisa maçante é aquela repetição que eu falei com vocês no enredo, que às vezes acontecem as mesmas coisas, só mudam os personagens que eles fazem essas coisas. Isso fica maçante. Mas o final não decepciona, não. Outro ponto importante a ser comentado aqui, né, que no final do anime eu aproveito pra comentar, é tudo do anime. É a proporção dos corpos dos personagens, né? Porque a proporção é tipo a proporção da minha avó, assim, da minha nuvem, do meu prato com mortadela. É uma proporção da rede de uma janela. Qual que é a ligação disso? Nenhuma, porque não tem sentido. Tem uns caras que é mó gigantesco e tem uns caras que parece que é do tamanho da mão, tá? A mão de um cara... pega o cara inteiro, é como se a mão do cara fosse maior que a outra pessoa, é tipo assim, what? Claro que talvez eles não tenham uma preocupação em ter a proporção certa. Isso não é uma crítica, isso é só um comentário. Outro detalhe é o jogo que tem no anime, sim. Tem um jogo desse anime. Um jogo até assim que algumas pessoas chegaram a jogar no Mega Drive, quem teve aí. O jogo se chama Last Battle. Lembro de eu jogar isso várias vezes na minha infância, porque eu já tive um Mega Drive, tá ligado? Qual que é a diferença? Eles mudaram o nome do jogo, eles com um nome que não tem nada a ver. Last Battle seria algo como Última Batalha, nada a ver. Mudaram o nome dos personagens para nomes americanos, só que a história é basicamente parecida, né? E ainda eles censuraram, porque quando o Ken, ele dá um soco em alguém, na versão japonesa parece um sanguinho. Na versão americana, o carinha só sai da tela dos personagens. Eu vou deixar isso aí pra vocês entenderem melhor. Outra coisa a se comentar, né, que é muito interessante, é o gritinho. É o gritinho que o Kenshiro dá na hora que ele profere vários golpes, né, nos seus inimigos. Ele vai lá e dá um grito bem mais chinês, assim, um grito mais chinês, assim. Uns negócios assim... Um negócio mó, assim, aleatório. Eu achei bem aleatório, assim, né? Outro ponto interessante que eu vi no mangá também, que tem no anime, são os traços dos personagens. Os traços dos personagens são bem realistas, sabe? Apesar da desproporcionalidade dos corpos, os traços são bem mais realistas. Não é aqueles anime com aqueles olhão, aqueles mangá com olhão, com a cara toda assim, aquelas boquinhas fofinhas, não. É uma coisa mais realista, olhos pequenos, cabelinho, não é uns cabelos diferentão, não. Umas coisas, são uns traços mais realistas. Eu achei isso bem interessante.
interessante a se comentar. E por último, as referências da época são enormes, que influenciam totalmente o contexto do anime e até o jeito que certos personagens foram feitos. Por exemplo, temos uma influência aí de vários personagens com cabelo assim no estilo punk, sabe? Aquele moicano punk, que é totalmente referência da época. Cabelos parecidos do Bon Jovi na hora que quando ele era mais novo, aqueles cabelão gigante, né? Que era característico também da época. Lembrando que você vai poder baixar todos os episódios de Hokuto no Ken pelo Mega, link na descrição. Tudo aí pra vocês baixarem completinho aí. Nash deixou pra vocês, viu? Não se esqueçam de sempre conferir os links. E lembra que vídeos do Estúdio Ghibli, eu sempre deixo o link na descrição. Animes que eu acho difícil de encontrar, eu deixo na descrição. Por isso que Hokuto no Ken eu deixei, eu penso que não é tão fácil assim. Minha opinião pessoal é bom o anime? É interessante? É. Quem gosta de ação vai gostar? Vai. Tem momentos que são mais chatos? Tem momentos que são mais enjoativos, tem momentos que são mais lentos, tem momentos que são repetitivos. Mas, certos momentos, você fica assim, preso, tipo, o que vai acontecer? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Tem essa questão do repetitivo que me incomodou, de certa forma, no anime, né? Apesar que animes antigos vocês têm que ter mais paciência, porque o povo de 20 anos atrás tinha mais paciência do que a gente tem hoje. Hoje a gente quer tudo rápido, acontece, e pá. Muito obrigado pela sua visualização, meu guerreiro, minha guerreira. Compartilhe esse vídeo com todos os seus colegas, com todo mundo que você vê assim no planeta Terra, tá ligado? E deixa aí o like. Muito obrigado, até a próxima análise e tchau!